Olá, trilheiros! Sejam bem-vindos ao curso de Marketing Digital para Advogados. Eu sou a Isabela Paternini e eu que vou ministrar esse curso. Eu acredito que é importante a gente aprender como que nós, advogados, acredito que todo mundo que aderiu ao curso, seja advogado, seja da área, e como nós podemos nos mostrar nas redes sociais. As redes sociais hoje estão crescendo cada vez mais, e são o nosso meio de comunicação e o nosso meio de mostrar o nosso trabalho. Então, vamos aprender na aula de hoje sobre o código de ética e sobre a parte de publicidade, o que a gente pode fazer, como que pode ser visto e mostrado o nosso conteúdo. Primeiramente, a gente tem que saber que os advogados eles são restritos e limitados em relação à publicidade. Nós temos um rol de inúmeras proibições e esse curso vai te ensinar o que pode e o que não pode ser feito. Nós abordaremos os principais artigos do Código de Ética em relação à publicidade e o que é permitido ser feito nas redes sociais. O que é um código de ética? Toda profissão tem o seu código de ética e ele nada mais é do que um documento com as diretrizes do que deve ou não ser feito. Existe o caráter preventivo e o caráter repressivo dessas ações. Então, o caráter preventivo, a gente, lendo os artigos dos códigos de ética de cada profissão, a gente sabe o que não fazer, nós podemos nos policiar nas nossas ações para não sofrer nenhum tipo de restrição, que é o caráter repressivo. Então, sempre pensando, estudando os artigos, o que consta em cada código, cada profissão tem a sua restrição, cada profissão tem o limite, não só na publicidade, mas nos atos em geral. E no Código de Ética e Disciplina da OAB, no seu capítulo 8, ele é direcionado extremamente para a publicidade. Começa no artigo 39 até o artigo 47, então são 8 artigos com ditames do que o advogado pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido. E aí a gente vai começar, que é importante se há previsão do que é possível e permitido. Esse capítulo, ele vai ser o nosso guia do que a gente precisa produzir, qual o conteúdo que a gente pode produzir e expor na internet, tá? Os limites e as permissões. Eu comecei com o artigo 39, ele é o primeiro e ele é o principal artigo, porque nele consta exatamente o tipo de publicidade que a gente pode fazer, o teor do conteúdo que a gente pode postar. Então, vamos lá. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Veja que está em negrito 3 núcleos desse artigo, que é o caráter meramente informativo, discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Esses são os 3 principais pontos do artigo que eu vou destrinchar para a gente explicar direitinho o que significa cada instituto desse. Caráter meramente informativo. O que é isso? Um caráter meramente informativo? O conteúdo ele deve informar. O que você posta nas suas redes sociais, ela deve ensinar, ilustrar apenas, tá? Não pode conter opinião, não pode ser parcial. Tem que ser algo estritamente explicativo. Que aí a gente vai juntar com a técnica do marketing permitido, que é o inbound marketing, que a gente vai ver numa aula aí própria mais para frente. Discrição e sobriedade. Discrição e sobriedade são 2 caráteres bem subjetivos. Então, a gente vai mais ou menos pelo caso concreto, o que está acontecendo, pelo bom senso. Então, manter a seriedade e o pudor da classe. A gente sabe que o direito é uma classe bem conservadora. Então, esses 2 princípios, eles têm que sempre estar como característica nos nossos conteúdos. A discrição, a gente vai para o equilíbrio, para a austeridade da publicidade, né? A gente tem que ir para umas cores mais neutras, artigos mais cleans, nada muito espalhafatoso. E a sobriedade é a moderação. Então, esses 2 caráteres, essas 2 características principais devem conter em todos os conteúdos que a gente faz.
Captação de clientela e mercantilização da profissão. Isso é algo bem polêmico no meio da publicidade, porque afinal a gente está se expondo para captar cliente, né? A gente tem que sobreviver, nós sobrevivemos por meio dos nossos clientes que nos pagam. Só que esse conteúdo que a gente expor, o jeito que a gente faz a publicidade, não pode ser algo que tá na cara que a gente vai mercantilizar a profissão ou tá na cara que a gente está captando a clientela. A gente tem que conquistar, a gente tem que expor um conteúdo muito bem feito para que o cliente goste, sinta segurança na gente e nos contrate. Então, não pode utilizar um call to action. O que é um call to action? Qualquer dúvida, me chama por direct, qualquer dúvida, me manda um e-mail, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente combina uma consulta, eu te passo meus honorários. Não pode ter esses call to actions, né, que é chamar para ação. Isso tem que ser muito nas entrelinhas e eles têm que você tem que encantar o cliente, ele vir até você meio que de uma forma mais discreta, né? De uma forma mais que você expõe o que você sabe. Ele fala, nossa, esse profissional, ele sabe muito dessa área, então acho que ele vai conseguir resolver o meu problema. Então, não faça esse tipo de ação, não chame o cliente até ir para você, faça um conteúdo bem feito, que ele vai até você naturalmente. Existe uma diferença entre captação e prospecção, tá? A captação não pode de jeito nenhum. Captação é abordar o cliente. Então, quando você entra numa loja, as vendedoras da loja, elas abordam você. O que você quer? O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Isso não pode, mas a prospecção é permitido. O que é a prospecção? É o ato de tornar-se visível, é o que você vai encantar, é o que você vai expor, você vai conquistar o seu cliente e ele vai vir até você. Então, por exemplo, compartilhar um conteúdo interessante e o cliente te ver como uma autoridade no assunto. Isso sim é permitido. Alguns dos outros artigos, o artigo 39 começa, a gente destrincha nos outros artigos. É importante ler todos os artigos, são 8, né? Não é um número assim exagerado de artigos, então leia atentamente todos os artigos. No artigo 40, por exemplo, tem a publicidade, é proibida a publicidade por rádio, televisão, cinema, outdoors e afins, locais públicos. O advogado, ele não pode se filiar a outra profissão. Então, você não pode fazer uma publicidade com um contador, com um administrador, mesmo sendo prestador de serviço também. E a gente não pode utilizar placas nem outdoors, salvo no escritório, que pode ter, sim, uma identificação dos advogados membros do escritório. Então, as vedações, vamos destrinchar numa aula própria, porque é importante lembrar que o advogado, ele pode abordar assuntos atuais, pode participar de jornais de forma ilustrativa e educacional. A publicidade no Código de Ética, leia atentamente todos os artigos, principalmente você que está querendo entrar no ramo, no mundo digital. Leia atentamente todos esses artigos e leia sempre o artigo 39. Sempre que você for fazer alguma coisa, tanto uma publicidade em rede social quanto outro tipo de publicidade, leia o artigo 39 e veja se enquadra nesses 3 núcleos principais que a gente destacou nessa aula. E a próxima aula nós vamos abordar com mais detalhes as vedações, que são as posturas proibidas pelo Código de Ética da OAB. Te vejo lá!